Em um frio 10 de fevereiro de 2025, mergulhamos no coração das dinâmicas que se desenrolam na linha de frente entre a Federação Russa e a Ucrânia. Uma história que se desdobra a cada dia que passa. Nossa jornada começa no norte, perto do rio Oskil. Aqui, o 6º Exército Russo estabeleceu uma presença significativa, criando uma cabeça de ponte no lado oeste do rio, ao norte de uma cidade que é um testemunho de resistência. Os russos têm expandido seu alcance, movendo-se em diversas direções, notadamente ao sul da vila de Sapni. Essa manobra estratégica permitiu-lhes assegurar novos territórios nos últimos dias, capturando uma notável extensão de terra em meio a áreas florestais. A vila de Kalinov, um ponto minúsculo no mapa, viu unidades russas avançarem, forçando o exército ucraniano a recuar. Isso deixa Kalinov na linha entre zonas contestadas, partes cinzas, partes vermelhas. O avanço russo para o sul os trouxe a apenas 3,5 quilômetros da cidade de Kupiansk, uma proximidade que insinua as intenções estratégicas do 6º Exército Russo. Na margem oposta do rio, as forças russas têm se mantido firmes por quase 2 quilômetros. A vila de Sapni, já sob escrutínio de fontes ucranianas, testemunha o constante cabo de guerra, com a quatrição da Brigada de Artilharia confirmando a presença russa. Esse desenvolvimento levou a uma recalibração da linha de frente, estendendo a influência russa em 1,5 km para o oeste. Essa mudança de controle não é apenas uma questão de território, mas um movimento estratégico para pressionar as forças ucranianas a se retirarem de posições-chave como a cidade de Kupiansk. A crescente presença militar russa do outro lado do rio, reforçada por unidades como a Vashtjin 5ª Brigada Motorizada, sublinha seu compromisso com essa campanha. No entanto, o rio Oskil não testemunha apenas o fluxo e refluxo do poderio militar. A fronteira estadual próxima entre a Rússia e a Ucrânia pode ver tropas russas fazendo incursões mais profundas. Relatórios sugerem que podem cruzar o rio para estabelecer outro ponto de apoio perto da pequena vila de Topoli. As forças ucranianas notaram soldados russos na margem oeste, mas essas tropas ainda não conseguiram ganhos significativos. É uma dança de táticas e ambição territorial, com as áreas florestais em torno de Kreideberg se tornando pontos vitais de contenção. Aqui, a infantaria russa conseguiu assegurar posições, inclinando sutilmente a linha de frente a seu favor. Apesar desses avanços, Topoli permanece uma vila contestada, com o controle ucraniano persistindo mesmo enquanto as tropas russas exercem pressão. As intenções do exército russo permanecem envoltas em mistério, enquanto se abstém de ataques abertos. Em vez disso, focam em consolidar seu domínio, uma estratégia que os vê se aproximando dos cruzamentos de rio cruciais. O exército ucraniano, por sua vez, está implementando medidas de estabilização, visando repelir os avanços russos. À medida que o teatro de conflito continua a evoluir, ele cativa observadores e analistas, cada dia trazendo novos desenvolvimentos que testam a determinação de ambos os lados. Este drama, em evolução no rio Oskil, é apenas um fragmento da narrativa mais ampla que se desenrola ao longo da linha de frente russo-ucraniana. A escala dos ataques russos viu uma queda acentuada, com dados recentes ilustrando uma queda significativa nas tentativas diárias de assalto. De um pico local em 28 de janeiro, o número de ataques diminuiu constantemente, com apenas 80 registrados ontem. Um contraste marcante com os 292 ataques diários vistos em dezembro. Esse declínio pode sinalizar uma pausa estratégica, enquanto o exército russo se reorganiza e se prepara para uma potencial campanha de primavera. Enquanto ambos os lados se preparam para os próximos meses, a pergunta persiste: como este capítulo da história moldará o futuro da região? Enquanto continuamos a seguir esses eventos, seu envolvimento é inestimável. Se você achar esta análise perspicaz, considere curtir e se inscrever para se manter atualizado. À sombra das manobras militares em curso, outro capítulo se desenrola. Um conto de escaramuças aéreas e ataques estratégicos que redefinem o céu acima. Na noite passada, tanto as forças russas quanto ucranianas embarcaram em uma nova rodada de ataques aéreos. O Ministério da Defesa russo relatou ter interceptado 4 ameaças ucranianas,
visando as regiões de Kursk e Belgorod, bem como a região de Krasnodar, no sul da Rússia. Os detalhes permanecem escassos, mas um incidente na região de Krasnodar capturou a atenção. No silêncio da noite, um depósito de petróleo ou uma pequena refinaria em Novominskaya foi envolto em chamas. Imagens de vigilância capturaram um míssil, uma trilha flamejante no céu noturno, atingindo a instalação. Uma cena dramática que aponta para um ataque de drone ucraniano. Este não é um drone comum, mas provavelmente um drone míssil, parte dos avanços recentes da Ucrânia em tecnologia aérea não tripulada. O governador da região, Kondratiev, falou sobre destroços de uma ameaça abatida, mas as imagens contam uma história diferente. Elas revelam um drone ucraniano movido a jato superando as defesas aéreas para atingir seu alvo com precisão. A escala dos danos permanece incerta, mas as implicações são profundas. Enquanto as chamas do conflito ardem, as forças armadas russas responderam com seu próprio ataque em solo ucraniano. 2 mísseis balísticos Iskander-M foram lançados de Kursk, acompanhados por um enxame de 104 drones de ataque Shahed-136. As defesas aéreas ucranianas reivindicaram sucesso, derrubando 57 drones, mas 5 drones e 2 mísseis penetraram seu escudo. Esta troca de golpes aéreos deixou sua marca em várias regiões, de Kiev a Donetsk, com relatos de danos surgindo. Curiosamente, em meio a este pano de fundo de poderio militar, um incidente peculiar se desenrolou em Simferopol, na península da Crimeia. Um membro militar russo, Alexander Ehrlich, de Chelyabinsk Oblast, encontrou-se no centro de uma história incomum. Sem uma carteira de motorista, Ehrlich tomou posse de um veículo de transporte militar, um Kamaz, e em uma reviravolta inesperada, colidiu com uma aeronave de combate russa Sukhoi Su-25SM-3, estacionada no campo de aviação. O dano resultante tornou o avião uma perda total, um contratempo com um custo elevado de 386,8 milhões de rublos, aproximadamente 3,8 milhões de dólares. Felizmente, não foram relatadas lesões, mas o incidente oferece um vislumbre da natureza imprevisível da vida em uma base militar. Esta série de eventos, desde ataques aéreos até contratempos em solo, destaca a natureza complexa e multifacetada do conflito. Um lembrete de que por trás das grandes estratégias existem histórias individuais, cada uma contribuindo para a tapeçaria mais ampla da história. À medida que o dia se desenrola, outro capítulo na troca contínua de prisioneiros traz um vislumbre de esperança. A 60ª troca de prisioneiros entre as partes em guerra ocorreu facilitada pelos Emirados Árabes Unidos. Em um gesto de diplomacia em meio ao caos, 150 prisioneiros foram trocados, cada um retornando às suas respectivas pátrias. O lado ucraniano recebeu de volta 108 soldados, incluindo 22 membros da Guarda Nacional e 19 guardas de fronteira, espalhados por várias regiões antes de seu retorno. Entre eles estavam 18 oficiais, suas patentes e papéis não revelados pelo lado russo. À medida que esses indivíduos retornam para casa, carregam consigo histórias de resistência e sobrevivência, emblemáticas da resiliência do espírito humano diante da adversidade. Esta troca serve como um lembrete pungente de que, mesmo em meio ao conflito, caminhos para a reconciliação e o entendimento ainda podem ser forjados. Ao pausarmos para refletir sobre esses eventos, a pergunta permanece: o que está por vir para essas nações e seus povos enquanto navegam pelas complexidades da guerra e da paz? Se esta narrativa ressoar com você, considere nos apoiar com um curtida e inscrição para se manter informado sobre a história em desenvolvimento. À medida que mergulhamos mais fundo no cenário diplomático, a história toma um rumo em direção aos corredores do poder, onde líderes enfrentam o peso de decisões que podem moldar o futuro das nações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recentemente ganhou manchetes com sua entrevista franca ao jornalista britânico Piers Morgan. Em um momento de introspecção, Zelensky expressou disposição para sentar à mesa de negociações com o presidente russo Vladimir Putin, se isso puder abrir caminho para a paz na Ucrânia. Suas palavras: "Estou pronto para sentar à mesa de negociações com Putin",
se esta for a única opção para alcançar a paz na Ucrânia. Ressoam com a esperança de uma resolução em meio ao tumulto. A entrevista de Zelensky ofereceu um vislumbre de sua mentalidade, sugerindo uma prontidão para se desculpar com seu governo e o povo se a diplomacia provar ser o caminho a seguir. No entanto, ele permanece firme em sua crença de que a Ucrânia deve manter sua soberania e integridade territorial, insinuando as complexidades de recuperar regiões ocupadas pela Rússia. O presidente ucraniano também tocou nas ações de seus serviços de segurança, insinuando a eliminação de um homem responsável por orquestrar a violência no leste da Ucrânia, uma figura sombria chamada Arman Sarkisian. Os detalhes permanecem obscuros, mas sua menção destaca os esforços contínuos para garantir o futuro da Ucrânia, em meio a desafios externos e internos. Enquanto isso, o lado russo responde com sua própria narrativa. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Putin, reiterou esta manhã que Zelensky não é visto como o líder legítimo da Ucrânia pelo Kremlin. No entanto, ele enfatizou a abertura da Rússia para negociações, independentemente dessa posição, ilustrando as dinâmicas complexas em jogo. Quando questionado sobre a percepção de Putin sobre Zelensky, Peskov respondeu com contenção, afirmando: "Para emoções pode não haver lugar aqui." Suas palavras refletem uma abordagem pragmática ao jogo diplomático que se desenrola entre as duas nações. Peskov também confirmou a existência de contatos entre a Rússia e os Estados Unidos, observando que essas interações se intensificaram recentemente. Em meio a esse pano de fundo diplomático, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio de seu assessor Keith Kellogg, anunciou planos de apresentar uma proposta na próxima Conferência de Segurança de Munique. Este plano supostamente visa encerrar a guerra, com detalhes envoltos em antecipação. Especulações sugerem que pode envolver uma nova delimitação de territórios ocupados, com garantias de segurança para a Ucrânia para prevenir futuras agressões da Rússia. Enquanto o mundo aguarda pela conferência em Munique, as apostas são altas e o potencial para um avanço paira no ar. Esta narrativa de diplomacia, estratégia e resiliência humana destaca as complexidades do conflito moderno, onde batalhas são travadas não apenas no terreno, mas também nos corredores do poder. Ao encerrarmos esta exploração, convidamos você a ponderar a pergunta: em um mundo repleto de divisões, como podemos forjar caminhos para a paz que honrem a coragem e os sacrifícios daqueles na linha de frente? Seu apoio e engajamento são cruciais enquanto continuamos a desvendar esses eventos. Se você achou este relatório perspicaz, encorajamos você a curtir e se inscrever, garantindo que você se mantenha informado enquanto navegamos pelas histórias em desenvolvimento de nosso tempo. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima, que possamos buscar compreensão e paz em todos os cantos do mundo.